Amigos e amigas, nesta terça-feira, dia 24 de novembro, a Igreja celebra Santo André Donlac e companheiros mártires. O Evangelho que refletiremos está em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez algum devoto, admirado com a suntuosidade, a beleza do Templo de Jerusalém, elogia aquela magnífica edificação. Jesus se serve desta palavra deste devoto para dizer que não ficará pedra sobre pedra. A profecia da destruição do Templo de Jerusalém, que de fato vai acontecer alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E assim nós somos introduzidos no discurso escatológico de Jesus, quando, falando da realidade presente, mas usando uma linguagem no futuro, Jesus já fala sobre aquilo que poderá acontecer, uma vez que ele próprio será tirado, será levado à morte. Ele já havia dito em outra ocasião que poderiam destruir aquele templo, falando do templo de seu corpo, que seria reerguido 3 dias depois. Jesus anuncia que um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Muitas dessas coisas nós já podemos testemunhar. Já vimos acontecer perto de nós ou em outros lugares. Hoje, com a facilidade da divulgação, através dos meios de comunicação, das notícias e dos fatos, nós já percebemos em várias partes, ao longo da história, que essas coisas já aconteceram e acontecem, mas ainda não será o fim. O Templo de Jerusalém já foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, tantas outras realidades que são destruídas ou que ainda serão destruídas. Impérios que caem, mas a nossa fé nos leva a acreditar, nos leva a esperar na realização da palavra do Senhor, pois a palavra de Jesus é sempre boa notícia e deve trazer alegria e não medo ao nosso coração. Hoje, a Igreja celebra Santo André e seus companheiros mártires. É bela a vida de quem ama o Senhor verdadeiramente. Santo André Donlac e seus companheiros testemunharam com o martírio em terras asiáticas o amor a Cristo e a seu povo. Não foram poucos que abraçaram o Evangelho e se mantiveram fiéis. Somos chamados, a exemplo deles, ao testemunho, ao compromisso de uma fé autêntica e transparente. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires, André e seus companheiros, serem fiéis à cruz de vosso Filho até a efusão do sangue. Concedei, por sua intercessão, que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas
e realmente o sejamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André do Lac e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo André do Lac e companheiros mártires, rogai por nós.